Então, paramagneto de 2 estados. Tá? Então, são partículas, né, magnetizadas, tá? Não interagentes, o alinhamento existe enquanto existe o campo. Tá? Tem um campo externo aí. Então a gente vai chamar de polos, né? Que são magnéticos, que tem 2 estados, né? Como eu falei antes, pode ser qualquer partícula, né? Podia ser um núcleo, um átomo, um elétron, uma molécula, né? Tá? Eu tenho um campo que está aí orientado na direção Z, tá? E eu tenho um número de dipolos numa direção, um número de dipolos na outra. Tá aí? De maneira que o número total é ele. E daí, bom, as possíveis maneiras de orientar todos eles, né? É como exatamente igual o problema das moedas, né? Digamos assim, né? Tá? E também, como isso aqui é número de polos para baixo, também poderia escrever assim. Não sei se vai ficar confuso aí a setinha com o fatorial, mas logo some os fatoriais a gente. Então, olha só, se o campo está para cá, esse dipolo tem menos energia que esse, certo? Porque eu vou ter que colocar energia nesse dipolo para orientar ele contrário ao campo. E se eu perturbar ele e ele voltar, ele pode liberar energia no processo. Tá? Então, se eles têm um momento magnético μ, né? Esse aqui tem uma energia μb, né? E esse aqui poderia ter uma energia menos μb. Então, os 2 níveis de energia possíveis são esses, tá? Quando eu quero vir desse estado para esse, né? Se eu quero vir desse estado para esse estado, eu tenho que fazer um aporte de energia de 2 μb. Tá? Então, a energia total é o número deles vezes o μb, quantos estão para cima, menos quantos estão para baixo. Se isso aqui é 0, tá, então é o contrário. Se não tem nenhum para cima, todos estão para baixo, a quantidade de energia acumulada, μb vezes n partículas, tá? Se tem tantos para cima quanto para baixo, a energia é 0, tá? E também dá para escrever isso como μb n menos 2n para cima, tá? E a magnetização, então energia total,
magnetização. Então, o modo da magnetização, né, vai ser isso. Na direção do campo. Menos o B. Deixa eu pensar. Quantos estão a favor? Não, vamos escrever assim, ó. Quantos estão a favor, menos quantos estão contra o campo. Certo? Então isso aqui também dá para escrever como U sobre B menos U sobre B. Tá? Porque olha só, se tem tantas partículas para cima quanto para baixo, a energia total é zero, a magnetização é zero. Tá? Se tem muitas partículas para cima, a máquina vai chegar a um ponto. Vai chegar um ponto que isso aqui vai virar N. São todas para cima. Então isso aqui é N, isso aqui é zero, tá? Então vai ficar negativo, a magnetização é proporcional a N no campo, tá? Tá. Então, bom, vamos. Eu tinha uma tabela. Essa discussão aqui é mais ou menos a que está no Schroeder. Tá? Só que ele faz uma tabela numérica muito parecida com aquela que a gente fez lá para as moedas. Tá? Eu não vou fazer muito isso, eu vou fazer mais uma abordagem analítica aqui, né? O que vai acontecer? Vamos pensar. Deixa eu ver se. Deixa eu colocar só uma parte, talvez ajude na compreensão. Tá? A gente tem assim. A tabela é o seguinte: eu tenho 100 dipolos. Número de polos para cima, a energia em termos da energia, do elemento de energia, a magnetização em termos da magnetização total, a multiplicidade, a entropia em unidades de K, né, para ficar só o ln da multiplicidade, a temperatura ou a energia térmica comparada com a energia elementar do campo. Quanto é a energia térmica comparada com a energia necessária para o campo? Tá? E o calor específico, em termos de NK. Tá? Então, vamos lá. Vou botar algumas linhas só e a gente discute. Talvez seja interessante para a gente visualizar numericamente as coisas que está discutindo, né? Tá? Depois, tá? Daí vai embora. Depois lá em 51,
como sempre, as coisas aqui são todas simétricas, né? Então aqui quando chegar no 1 e no 0, vai ser simétrico com o sinal invertido, né? Então o 1 vai ser 98, 100, 0,98, 1.0, daí 100, 1, 4.61, 0, 0,47, 0, 0.074, indefinido. Como que foi calculado o t, ou 1 sobre t, delta S, delta U, certo? Então, pega um ponto aqui, calculo delta S, calculo delta U, tá? Como que foi calculado o C, delta U, delta T, tá? O que a tabela está nos dizendo, então? Olha, eu tenho todo mundo para cima. A energia é relativa, não é absoluta, né? Mas eu tenho todos para cima. A energia é o mais negativo possível, tá? A magnetização é total. Tá todo mundo alinhado com o campo. Magnetização é total. Eu estou dividindo ele pela magnetização de todo mundo, o que seria o máximo de magnetização. Então é total. Qual é a multiplicidade? 1. Tá todo mundo alinhado, só tem um jeito. Qual é a entropia? 0. Temperatura indefinida. Ou 0. Tá? Quer dizer, não é indefinida, é 0. Tá todo mundo no mínimo estado de energia. Não tem como tirar a energia do sistema, a temperatura é mínima. Tá? Um deles vira. Energia pulou por 2 unidades, mudou de estado, 2 unidades precisa para mudar de estado. Magnetização agora é 98%. Multiplicidade 100. Olha, isso é aquela entropia que independe do K. É só o ln do ômega. Para a gente entender, seria melhor usar log 10, né? Porque daí daria 2. Tá? Se fosse log 10 é mais fácil para a gente pensar, mas tudo bem. Tá? Né? Porque desde que tu vê uma entropia 2, imagina essa entropia adimensional, vou chamar de S pequeno, que é só log 10 disso. Tu vê um S2, tu sabe qual é a multiplicidade 100? Mas como analiticamente é muito melhor usar ln exponencial, então ficou ln exponencial. Tá? Mas só para vocês fazerem a transposição, pensarem, né, no que isso significa, né? E daí vai indo, né? Tá? Que cara isso tem? Tudo acaba em gaussiano. Hã? Tudo acaba em gaussiano. Tudo acaba em gaussiano, né? Não, esse caso ainda não é uma gaussiana, porque é muito pequeno o sistema. É pouco poucos partículas. Mas tem semelhança, né? Mas é uma coisa assim, ó. S por U, em termos da energia, da unidade de energia, e aqui K, tá? Então faz isso, menos 100, mais 100, então aqui um pouco mais de 60, tá? Vou falar em 3 zonas, 1, 2, 3. Vamos tentar entender o que acontece nessas 3 zonas. Com quem que esse sistema vai interagir? Com quem que ele pode interagir? Com a vizinhança. Quem é a vizinhança dele? Vamos pensar que a gente tem... Os sistemas são não interagentes, tá? Os dipolos são não interagentes, no sentido de que um não exerce campo no outro, mas eles trocam energia, claro, senão nenhum ia mudar de estado. Então imagina que a gente tem um mar de dipolos e a gente está olhando para 100 deles.
Não faz diferença qual 100, porque eles não interagem entre eles só trocam energia. Tá? Então, o que significa o sistema trocar energia, ou com quem que a gente tem que pensar como vizinhança desse sistema? Outros sistemas compostos do mesmo tipo de partícula. Então, quando a gente está aqui no 1, tá? Ele está na energia mínima. O que ele pode fazer? Absorver energia. O que é mais provável dele fazer, ele está muito apto a receber energia. Porque ele está na energia mínima, está todo mundo orientado. O que ele pode fazer? Imagina que tem pacotes de energia andando por ali. Tá? Se qualquer um passa, um deles é capaz de absorver e virar de estado. O contrário daqui. Já estão todos com a máxima energia. Se passar pacote de energia, clássico ou quântico, eles não podem fazer nada. Aqui não. Qualquer coisa que vier tá bom. Na medida, então, essa aptidão em receber energia tá? É isso. Aqui a aptidão em receber energia é muito grande. Na medida que ele ganha um pouco de energia, essa aptidão diminui. O livro fala que ele fica menos ganancioso. Ele já não está mais tão faminto. Tá? Mas ele ainda pode receber energia. Até que chega um ponto que é indiferente para ele. Por que ele está tão ansioso em receber, tão apto, não é ansioso, né? Ansioso, mas por que ele está tão apto a receber energia? Porque vai levar para um estado de maior multiplicidade. Além disso, como está todo mundo orientado, tá? A gente não está discutindo como que é a interação dos pacotes de energia com ele, mas com as partículas, porque isso é outra questão. Mas a gente tem que pensar o seguinte: a partícula é capaz de receber um tanto de energia, sim, porque estão todas no mínimo. Daí agora, tá, 1/3 já virou. Então o sistema como um todo está menos apto. Se está passando uma enxurrada de pacotes de energia, ele já não vai mais ser tão apto a absorver esses pacotes. Porque ele já foi para uma situação em que a variação da entropia com a energia é menor. Ele já está indo para um estado, a variação de multiplicidades daqui para cá já diminuiu. Eu já tenho um monte de gente alinhada para baixo. Os que sobraram não vai me dar um ganho muito grande de multiplicidade. Então eu ainda posso receber energia, mas eu já não sou tão apto a receber energia. Tá? Quando eu chego aqui, isso aqui é zero. É indiferente para mim, tanto faz para mim ganhar ou perder. Metade está para cima, metade está para baixo. Se eu perder eu vou ficar num estado um pouco desfavorável, probabilisticamente, no sentido da multiplicidade dos estados. Qualquer perturbação é mais provável que eu volte para aqueles 50. Mas vai oscilar em torno do ponto médio. Tu vai ficar ali. Tanto faz para mim ganhar ou perder, dá no mesmo. Aqui, ó. Tá? E quando eu chego na parte 3, eu estou no meu máximo de energia. A minha aptidão de receber energia é negativa. Eu não vou receber energia. Eu vou perder energia. Tá? Daí ele diz, o livro é interessante, não é engraçado? É interessante porque o livro usa esses conceitos, né? Porque é interessante a gente pensar assim, ele tem mais disponibilidade em perder do que em ganhar.
ele tem mais disponibilidade. Isso aqui é negativo, né? Disponibilidade. Maior disponibilidade em perder que em ganhar. Certo? Porque está todo mundo cheio de energia. Se está aqui, não tem como ganhar mais nada, já está todo mundo no máximo. A única coisa que pode acontecer é perder. Mas mesmo estando aqui ainda, ele tem mais probabilidade de perder do que de ganhar. Porque tem muito mais gente carregada de energia do que... Fala. Eu lembrei da frase do... A ânsia de ter e o tédio de possuir. Então, eu fiz a mesma coisa que o Schroeder fez, tá? No texto. Qual foi a palavra que eu estou evitando aí o tempo inteiro? Gaussiano. Não. Muito mais simples. Temperatura. Temperatura. Porque a discussão, isso aqui é um sobre T, né? Eu poderia falar em temperatura. Isso é a primeira lei? Mais ou menos, ou também a segunda. Mas por que a gente evita? Porque agora, olha só, tem temperatura negativa. Tá, e daí? É um sistema característico, muito bem caracterizado pelos estados, para cima e para baixo. Temperatura negativa, nesse caso, significa que ele está mais disponível em perder. Temperatura negativa significa que ele está... de novo, a discussão não é tão rica em temperatura que em entropia, mas significa que ele está mais disponível de perder que qualquer outro sistema de temperatura positiva. É isso que está dizendo. Se ele encontra um sistema que está aqui, ele vai perder mais energia e esse sistema vai ganhar. Então, o que a gente quer mostrar com a discussão levada dessa forma é que tu pensar em termos de entropia e energia é mais rico, é mais completo do que temperatura. Embora não estou dizendo que é mais simples, não é mais simples, mas tu pode chegar a certas conclusões sobre o comportamento do sistema que só em temperatura tu não chega. Tá? Justamente por causa disso a gente está pensando, e por isso que o autor tem que recorrer a esses conceitos, né? Aptidão, disponibilidade, porque antes a gente falava temperatura maior, temperatura menor, mas agora a gente quer pensar em outra coisa. Por que aqui ele quer ganhar energia, por que aqui ele quer perder? Porque quando ele não é que ele quer, né? Claro que não é que ele quer, óbvio. O que eu quero dizer é que se ele perde energia aqui, ou melhor, deixa eu colocar isso em outros termos, ele tem mais probabilidade de perder, porque aqui tem maior multiplicidade. Então tem muitas maiores, as maneiras dele perder energia são em muito maior número do que as maneiras dele ganhar. Então estatisticamente ele vai perder energia se ele está aqui. Aqui o contrário. Existem maneiras dele ganhar energia em muito maior número do que dele perder. Claro, quando chega aqui é impossível ele perder. Não tem mais para onde ele perder. Quando ele chega aqui ele não pode ganhar. Mas nos pontos intermediários, nota que se a gente fizesse um gráfico que não fosse S, que fosse ômega, isso seria um pico. Então quando ele vem daqui para cá, a multiplicidade aumenta muito, ou em outras palavras, tem muitas mais maneiras dele vir daqui para cá do que daqui para cá. Exponencialmente. Então você está numa situação e tu pensa que o sistema está trocando energia aleatoriamente, é muito mais provável que ele faça esse percurso do que o contrário. É muito mais provável que ele faça esse percurso do que o contrário. Então para onde que o sistema vai migrar? Para lá. Tá? Isso é engraçado, porque... Não sei, eu tenho um costume, não sei se por conta do curso ou se é a minha própria cabeça,
de sempre que eu vejo um gráfico nesse estilo, pensar que a parte de cima é a maior instabilidade. Tá, mas tu tá pensando em termos de energia ou de distância, e aqui é entropia. O que significa essa parte aqui? Existem muito mais microestados que correspondem a isso. Isso aqui é a quantidade de microestados que correspondem a essa situação de energia. Tá? Então, pensando no tabuleiro, aquele que a gente fazia, né? Esse gráfico, ou a exponencial desse gráfico, está dizendo quantos estados tem com energia 100? 1. Quantos estados tem com energia menos 100? 1. Quantos estados tem com energia, sei lá, 90 e tanto? 10 mil. Quantos tem com energia 0? Puxa, 10 na 29, não ia caber no prédio. Então é isso que esse gráfico está te dizendo. Não ia caber no prédio. No prédio, né? No prédio, sei lá, em Rio Grande. Então isso aqui está te dizendo quantos estados distintos tem com cada energia. Tá? Tem muitíssimo mais estados, né? Com energia 0. Então se o sistema está picando entre o tabuleiro, tá, de novo, assim, a chance dele vir daqui para cá ou daqui para cá é a mesma. Tá? O tabuleiro é todo conectado. Cada estado, assim, era melhor a gente pensar numa rede em que todos os estados estão conectados com todos. E as chances, todos os microestados estão conectados com todos os microestados. Tá? Seria melhor a gente pensar assim, então. Uma rede completamente conectada. Todo mundo conecta com todo mundo. Tá? Só que esses aqui que correspondem ao 0 são em 10 a 29. Mas ele está conectado, ele pode ir para qualquer um dos outros. Talvez essa ideia é mais correta do que o tabuleiro. Porque o tabuleiro parece que o vizinho é mais provável que o que está longe. Não. Pensa numa rede completamente conectada. A gente estava falando do paramagneto. Não, então eu vou continuar a aula. Em que a gente tem um monte de partículas que tem um certo momento magnético, né? E daí elas podem se alinhar, né? Com o campo externo, né? E daí, então a gente fez algumas considerações. A gente calculou, então, qual seria a multiplicidade, né? Dos estados. E daí a gente fez uma tabela com algumas estimativas para 100 partículas e viu o que poderia acontecer e principalmente fez uma interpretação, né, de S em função de U sem tocar no conceito de temperatura, né, sem tentar mexer na temperatura, né. Então isso é interessante, né, porque depois a gente vai começar a entender, a gente vai se acostumando a pensar em termos de entropia, né? Porque embora a temperatura, evidentemente, é um conceito, uma medida física muito importante, mas ela sempre vai representar uma média de um monte de coisa, né? Então, embora lá na termodinâmica a temperatura seja uma coisa central, na mecânica estatística quem cumpre esse papel é a entropia. Porque isso aqui vai ser sempre energia cinética média de uma quantidade muito grande de partículas. E a entropia não, a entropia está relacionada, né, com as coisas, com a organização microscópica do sistema, né, as maneiras que o sistema pode se organizar, as diferentes maneiras que o sistema pode se organizar e ainda assim produzir os mesmos observáveis, né, de um certo estado, que seriam as variáveis termodinâmicas. Tá? Então, o que eu queria fazer agora é tentar fazer uma solução analítica desse problema. Que é justamente isso, né? Uma vez que a gente tem a multiplicidade de estados, a gente vai tentar calcular
qual é a entropia disso e daí derivar as propriedades termodinâmicas, né? Então, bom, a gente, né? Vou escrever assim, né? Ln disso. Então, vai ser Ln de N fatorial, N fatorial, fatorial, né? E daí a gente vai utilizar a aproximação de Stirling, né? Em que Ln de fatorial de alguma coisa. Que a gente viu que é uma aproximação muito boa. Para N de algumas centenas já é uma aproximação muito boa. E, aqui a gente ainda está... A gente estava falando de uma centena, né? De polos, mas agora a gente vai fazer o caso geral. Então, vamos fazer a solução analítica do problema. E a gente vai fazer por dois caminhos. Então, bom, deixa eu organizar melhor, então, só para vocês entenderem de antemão. Eu vou fazer a solução analítica, que é basicamente isso. Estimei isso, daqui vou chegar aqui, daí daqui vou chegar aqui e, bom, posso daqui já tentar obter o U e daí vou tentar obter todas as outras quantidades termodinâmicas, das relações que eu tenho, tá? Eu vou fazer, então, esse é o caminho do Boltzmann. Estima a multiplicidade de estados, calcula a entropia, da entropia tira o resto. Depois a gente vai tentar fazer o caminho do Gibbs, que é o quê? Escreve a função de partição, tira tudo daqui. E vamos, claro, evidentemente, as duas coisas não são, assim, não são imediatamente equivalentes para a gente de olhar assim e dizer, as duas coisas são equivalentes, mas evidentemente as duas têm que chegar nos mesmos resultados, né, porque é o mesmo sistema. E daí vamos tentar comparar a dificuldade analítica de fazer um e outro, né? Qual que é mais vantajoso, independente da abordagem física, que é subjacente a fazer uma coisa e outra, mas das dificuldades analíticas, porque é claro que isso também importa, né? Porque muitas das teorias que são desenvolvidas, ou do formalismo que é desenvolvido, é para facilitar o tratamento analítico, porque a gente não consegue resolver tudo, né? Então, por exemplo, a abordagem hamiltoniana ou lagrangiana facilita muito resolver certos problemas que com a abordagem hamiltoniana a gente não resolve. Tá? Então, claro que isso é importante, né? Porque não é assim, uma vez que eu escrevi o problema formalmente, eu resolvo. Não resolve. Daí também muita coisa a gente não faz. Né? Então, vamos lá. Então, eu vou escrever S sobre K, ou... Então, S sobre K, aproximadamente, já vou botar... Então, N log de N menos N. Daí, menos, né? Menos ou mais menos, então aqui com esse menos, mais, tá? Então, imediatamente, isso, aqui ficava mais também, né, porque eu estou subtraindo menos a expansão, a aproximação de Stirling do que está aqui embaixo, né, então dá tudo isso, como a expansão tem um menos.
tá? Então eu estou fazendo log disso menos log disso menos log disso, porque está no denominador, né? E daí menos log disso, eu vou expandir assim, então os dois menos, então aqui fica mais, né? Esse fica menos porque está lá em cima, tá? Aqui? Não, esse é o N mesmo, né? Porque eu estou fazendo isso, né? De quantas maneiras eu consigo combinar, tá? N partículas tomando N para cima por vez, tá? Então é isso mesmo. Então esse termo, esses dois cancelam com esse. Então a gente aplica. Só tem que tomar cuidado aí nos sinais, né? Mas, tá. Então aqui eu já tenho uma expressão para entropia, tá? Quando todas as partículas estiverem voltadas para cima, por exemplo, tá? N para cima vai ser igual a N, certo? Então, isso é igual a isso, zero. Zero vezes log, teria que fazer o limite adequado, né? Mas vai dar zero também. Então, quando todas as partículas estão para cima, entropia é zero. Lembram essa situação aqui? Tá? Ou essa. E daí eu tinha que tirar a energia, isso. E daí, tá? Então, tá coerente com o que a gente tá pensando. É isso. Exato. Tá? Além disso, né? Então, agora o que primeira coisa que a gente quer fazer, se a gente já tem entropia, a gente pode fazer isso, então, né? Deixando o campo, né? Se é que aparece o campo aí, né? Depois vai aparecer o campo, porque o momento magnético vai interagir com o campo, então a energia vai depender do momento magnético dentro do campo, né? Mas então eu estou deixando todas as outras quantidades termodinâmicas constantes. Como o meu S é em termos de N, N é uma constante, né? N para cima, então eu posso escrever assim, né? Delta S, delta N, delta... Desculpa, aqui não pode ser T, né? Aqui é U, né? Tá? Essa inclinação é 1 sobre T, né? Então 1 sobre T, delta S, delta U, né? Tá? Escrevi errado. Então, delta S, delta N, delta N, delta U. Né? Faço uma regra da cadeia, porque o meu S não está escrito em termos de U, está escrito em termos de N. Então eu faço uma regra da cadeia para conseguir calcular explicitamente o que eu quero. E daí o que a gente tem que fazer é derivar aquilo lá. Então, derivada de S. Vou botar assim só para não ficar carregando o K, né? Tá? Então aí a gente tem que ter um pouco de cuidado para derivar. Então, vamos lá. Derivada desse primeiro termo dá zero, porque é tudo constante. Tá? Então, derivada... Então, vai aqui. O primeiro vezes a derivada do segundo, tá? Vezes a derivada do argumento, que é 1. Depois, aqui talvez fosse melhor a gente escrever separadamente, mas
Eu acho que fica mais fácil de enxergar se a gente fizer assim. Vamos derivar com relação a n. Isso aqui já não precisa mais se preocupar, então tem uma constante, menos, tá? Menos n, ln de n menos n, mais tá bem? Só separei para a gente fazer passo a passo para ficar bem claro o que a gente está fazendo, tá? Então, isso aqui é S, então, tá. Então, derivada ds delta n vai ser 0 menos n, 1 sobre isso, tá? Vezes a derivada do argumento, tá bem? Mais n, 1 sobre isso, mais a derivada do argumento, tá? Então, aqui fica 1. Peraí, faltou algum termo? Não, né? Ah, sim. Oh, desculpa. A gente está fazendo só uma parte da regra da cadeia, né? Então, a gente esqueceu todos os segundos termos, tá? Então, 0, tá? Então, a gente estava preocupado com uma coisa e esqueceu a outra. O primeiro vezes a derivada do segundo, tá? Mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Tá? O primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo. Tá, e aqui o menos 1, né? A derivada do argumento, mais, então menos, o segundo vezes a derivada do primeiro. Seria 0. Porque é n, né? Tá? Bom, então aqui nem precisava da regra da cadeia, na verdade, né? Mas tudo bem. Agora aqui, mais. Aqui foi redundante aplicar a regra da cadeia porque eu depende dele, né? Tá? Mas, bom, isso apareceu porque a derivada do segundo é 0, né? Tá. Agora, o primeiro vezes a derivada do segundo, tá? Vezes a derivada do argumento, certo? Mais o segundo vezes a derivada do primeiro, que é 1. Tá bem? Agora, aqui dá menos 1, né? E se a gente juntar os outros dois, olha, se a gente juntar esses dois termos, a gente vai ter isso. Eu estou só tentando... Ah, tá aqui os menos, tá? Então aqui e aqui dá menos. Então isso aqui vai dar n menos n, n... Tá, mas eu posso botar isso em denominador e somar os numeradores, certo? Então eu boto esse numerador em evidência, somo o numerador, é exatamente isso que é 1. Então esse termo cancela com esses dois todos. E daí o que eu fico finalmente menos ln disso mais ln de n, tá? E tem um K aí, mas isso não é tão importante. Agora, a gente tinha visto lá no início, né, que a energia é a interação. Eles têm só dois estados, né? Para cima ou para baixo.
Qual é o estado de maior energia? O que ele está contrário ao campo. Tá? Embora isso inicialmente parece contraditório, mas eu preciso dar energia para ele ficar contra o campo. E quando ele voltar, ele pode me ceder energia, realizar algum trabalho. Então, o estado que ele está contra o campo, ele tem mais energia potencial armazenada que o estado que ele está a favor do campo. Tá? Pensa no ponto de vista do sistema. Tu carregou ele com energia para ele virar com relação ao campo. Né? Então, a energia do sistema é o momento magnético vezes o campo, né? E a gente botava assim, né? N menos 2, porque a gente escreveu, então, quando estava todo mundo para cima, era positiva, né? Eu não me lembro como a gente colocou, mas a gente escrevia assim, né? Eu acho que é o contrário, né? Quantos que estão para cima, quantos que estão para baixo, né? E daí, como isso era isso, né? Então, se a gente faz... Vamos ver se é isso mesmo. N para baixo... Exatamente. N para baixo é N para cima, é N menos N para cima, tem mais esse. Então, N para baixo menos N para cima é N menos 2 N para cima. E disso que depende a energia. Então, como eu posso escrever assim, né? Eu também posso escrever N menos 2. Tá bem? Tá? Por que eu não deixo assim? N para cima, N para baixo menos N para cima? Porque eu quero a expressão em termos de N e N para cima, que é com que eu estou trabalhando. Tá? Então, só por isso. Mas são equivalentes. Tá claro ou não? Tá? E daí, vamos lá. Então, a gente tem o delta S, delta E, como... Então, log disso sobre log disso, né? Tá? Vamos lá. Vamos tentar escrever isso em termos de U agora. Vamos tentar obter uma expressão para U ou para T, mas eu quero me livrar desses N. Eu quero alguma coisa macroscópica, eu quero chegar na termodinâmica. Então, vamos tentar escrever isso. Como eu tenho U em termos dos N, eu posso escrever os N em termos de U, e daí eu vou ter uma expressão que relaciona S com U. E isso é proporcional a 1 sobre T. Então eu fico só com a termodinâmica, não fico com as coisas microscópicas. Porque afinal de contas é o que eu quero obter. Então, U, Mi, B, N, menos 2N para cima. Então, U sobre Mi, B é igual a N menos 2N. Tá, então, U sobre Mi, B menos N, ou melhor, né? Passa o 2N para cima para cá, passa o B para lá. Então, esse fica positivo, esse fica negativo. Tá? Esse. E agora, eu tenho que fazer isso. Eu também tenho isso.
Então, vamos lá, vou escrever explicitamente, só para ficar bem claro o que a gente está fazendo. N menos meio N, meio N. Menos, desculpa, menos com menos. Então, em termos de U, daí, né, a anotação não estaria absolutamente correta, mas tá. Então, vou escrever assim, 1 sobre T aí, que eu obtive daqui, então eu vou ter que 1 sobre T. Lembra que faltava o K ali, né? Eu tinha deixado o K dividindo aqui na frente, então ele tá aqui desse lado, ele vai passar lá multiplicando. Isso é isso, então vai ficar 1 meio de N mais U sobre 2μB. E embaixo é isso, que é a mesma coisa, só que com menos. Então, 1 sobre T, K. Só uma coisa antes, né? A minha regra na cadeia, né? Faltou esse termo, né? 1 sobre T, então eu vou repetir a regra da cadeia, né? Olha, esse termo aqui eu acabei de calcular, tá? Então isso aqui não é 1 sobre T ainda, é só isso, tá? Isso aqui é o que a gente tirou lá do log da multiplicidade do estado. Agora, isso, eu não tenho dn sobre U, mas eu tenho U, então eu posso fazer du dn. Então, isso é o inverso. Tá bem? Então, vamos lá. Agora eu posso escrever 1 sobre t como sendo essa derivada, então eu vou juntar tudo. Vou juntar. Eu tenho isso, 1 sobre menos 2μd, k, ln, de n, mais 1 sobre 2μb. N menos 1 sobre 2μd. Posso usar esse menos para trocar aqui, certo? O que o menos faz no logaritmo, joga o menos 1 aqui para cima, que é equivalente a inverter numerador e denominador, certo? Então, tiro esse menos, bota aqui menos, bota aqui mais, tá? Tá, então... Agora sim. 1 sobre t, k, 2μd, ln, certo? Então, eu tenho uma expressão para temperatura.
Tá bem? Mas vamos adiante, antes de tentar mexer nisso, vamos tentar ir adiante. No final, vocês vão gostar. Então, eu queria uma expressão para U, né? Então, vamos tentar tirar o U aí de dentro, né? Tá? Então, olha só. Passo 2μb para lá, passo K, isso aqui vira uma exponencial. Tá? Então, certo? Vem para cá, esse log aplica uma exponencial em tudo aqui, fica exponencial, lá cancela. Então, E dá 2μb sobre KT é N menos U sobre 2μb. N mais U sobre 2μb, tá? E daí força bruta, né? Vamos tentar separar isso aí tudo. Primeira coisa que eu vou fazer, vou multiplicar por... Só um pouquinho, tem uma pequena diferença do que eu fiz. Ah, tá. Aqui, ó. Como eu botei o 2 aqui para fora, não sei se eu já apaguei isso, tá? Mas isso aqui fica U, só uma ressalva, tá? U sobre μb, tá? O N, isso aqui vem para cá, fica negativo, o 2 vem para cá, fica positivo, o 2 passa dividindo todo mundo. Então, ali dentro não é 2. Não tem o 2, porque o 2 ficou em evidências. O 2 vem daqui. Então, ele afeta os dois termos. Tanto o N quanto o U sobre μb. Então, ele não tem o 2 aqui embaixo. Tá? Então, não tem o 2, não tem o 2, não tem o 2. Não tem 2. Não, aqui tem. Tá? Aqui tem. Na derivada tem. Aqui dentro é que não tem. No argumento. É. Tá? Então, não tem esse 2. Não invalida em nada o nosso argumento, né? Só cometi esse pequeno desvio. Vou multiplicar nos dois lados por μb. Então fica μb, essa exponencial 2μb sobre kt. E aqui do outro lado, nμb menos u, nμb mais u. Então, vou passar isso para lá. Acho que é o jeito mais fácil. nμb mais u, μb exponencial disso é igual a nμb menos u. Ah, já devia ter aberto isso, então vou fazer isso. Não, aqui vamos fazer melhor. Vamos fazer assim, ó. Ao invés de botar um MB lá do outro lado,
Vamos fazer assim, ó, multiplicar por MIB, que na verdade é o que eu fiz em cima e embaixo. Então, cancela aqui, aparece lá. Cancela aqui, aparece lá. Tá? Que é o que eu estou fazendo. Então, aqui fica esse passa multiplicando N, MIB exponencial disso, mais o exponencial desse argumento. E agora sim, vamos passar esse U para cá. Então, fica esse U exponencial, esse U veio positivo. Tem N, MIB passou para cá, mais N, MIB exponencial. Tá. Agora sim, então, U que multiplica. Vou botar 2 MIB sobre KT mais 1 é igual N MIB que multiplica mais exponencial de 2 MIB sobre KT. Tá vendo? Então, em princípio, agora eu consegui isolar o U. Tá? Vamos ver se não tem nenhum. Aqui, esse veio para cá, ficou negativo. Esse termo veio para cá, ficou negativo. Tá? Então, aqui é negativo. Então, U é igual NMB NMB 1 menos E 2 MIB sobre KT 1 mais E 2 MIB sobre KT. Tá? Dá para simplificar mais um pouco? Dá. Cosseno hiperbólico de x, E na x mais E na menos x, dividido por 2. Tá? Então, e o seno hiperbólico, menos, né? Mesma coisa, tudo reais, né? Se fosse complexo, seria cosseno normal, né? Mas o hiperbólico é tudo reais. Eu poderia, seno hiperbólico, então, eu poderia dividir todo mundo por E na x, ou multiplicar por E na menos x. Tá? Tem. Mas eu quero chegar lá para vocês, tá? E vocês, senão vocês vão ficar desconfiados. Tá? Então eu multiplico assim, ó. Multiplico por 1 em cima e embaixo. Aqui dá 1, aqui na... Tá? Tá bem? E o seno vai dar a mesma coisa, só que com menos aqui. Se eu dividir seno por cosseno, vai aparecer exatamente isso. E a parte de baixo cancela. Tá? Então eu vou dividir seno por cosseno. Vai aparecer isso em cima, vai aparecer isso embaixo, essa parte que cancela. Então o que eu tenho aqui é uma tangente. Então pode ter tangente hiperbólica. Tangente hiperbólica de x, 1 mais E na menos 2, na 2x, 1 mais E na 2x. Eu poderia ter escolhido aqui multiplicar pelo E na x, daí só ia inverter, quem não faz diferença. Então o que eu tenho lá
Então, finalmente, menos N mi B tangente hiperbólica de mi B sobre K. Tá? Qual é a característica da tangente hiperbólica? São uma família de funções chamada sigmoide, né? Elas vêm assim, ó. Tá aqui ela, né? Ela vem de menos 1, faz isso e vai para 1. Por quê? Porque ela satura. Satura com o quê? Então agora eu tenho o meu U. Tá, eu estou pensando que o campo externo é fixo, mas eu também posso... O que acontece quando eu começo a variar o campo? Se eu começo a aumentar o campo, eu estou vindo para cá. Vai chegar um ponto que eu saturo. Todo mundo virou em direção ao campo. Tá? Não adianta aumentar o campo. Já virou todo mundo. Está todo mundo alinhado com o campo. E se eu inverter o campo? Mesma coisa. Vai chegar uma hora que vai ficar todo mundo contra. Diferente. Agora, a temperatura para o campo fixo. O que acontece se eu aumento a temperatura? Então, o argumento que está me aparecendo aqui é isso. O que tem em cima? Energia armazenada entre o dipolo e o campo magnético. O que tem embaixo? Energia térmica. Se eu começo a crescer a temperatura, vem todo mundo para cá, ó. Crescendo. Tá todo mundo... A minha temperatura é baixa. O campo é forte. Essa expressão é um número grande. Então eu estou aqui, ó. Eu estou aqui. Todo mundo alinhado. Eu começo a aumentar a temperatura. Nota que é aquela velha ideia que a gente sabia, a mesma coisa que acontecia... por que o conceito de energia é tão importante? Porque quando eu largo uma bolinha, eu sei que a altura está se transformando em velocidade. Mas como que eu transformo a altura em velocidade? Isso era óbvio, a altura se transforma em velocidade, velocidade se transforma em altura. Mas como? O conceito de energia resolve isso. Energia se transforma em energia. Eu unifico as duas coisas. Como que o campo e a temperatura interagem? Eu não sei. Mas em termos de energia eu sei. A energia, eu estou comparando duas energias. Energia do campo interagindo com o dipolo, e energia térmica. Se eu tenho muita energia térmica, comparada com a energia do campo, daí não interessa qual é T, qual é D. Só interessa a comparação dos dois. Eu tenho muita energia térmica. O campo é fraco. A energia do campo é fraca em comparação com a energia térmica. Vai ficar todo mundo vibrando. Eles não se alinham. Então eu venho para cá. Ó. Eu posso pensar em também que o aumento da temperatura no aumento da temperatura aumenta a entropia. Sim, nesse caso sim. Tá? Porque qual é o máximo de entropia? máximo? Onde é que acontece o máximo de entropia? Nesse nosso sistema. Onde é o máximo de entropia? Energia igual a zero. Por quê? Microscopicamente, por quê? Tem tanta gente para cima quanto para baixo. Tá? Então, quando eu começo a aumentar a temperatura, eu estava pensando no argumento físico. Claro que aumenta a entropia, porque está todo mundo vibrando para tudo que é lado. Né? Para tudo que é lado, não. Eles têm dois estados. Mas então está todo mundo mudando de estado o tempo inteiro. Tem muita energia térmica. Tem muito fóton térmico no sistema. Mas eu estava pensando em como resolver isso, como mostrar isso analiticamente. Qual é o máximo de entropia? Aqui, quando o é zero. Tá? Que a gente viu naquela... Aqui não dá mais, eu apaguei. Tá? Mas
Eu apaguei, mas eu tinha a expressão, se vocês olharem lá, eu tinha a expressão disso em função disso e disso. A gente falou aqui, né, uns minutos atrás. E quando que acontecia a mínima entropia? Quando isso era igual a isso. E quando que vai acontecer a máxima entropia? Quando isso é igual, N para cima é igual a N para baixo. Ou quando isso é a metade disso. Porque daí aqueles lugares onde aparece, já foi tudo apagado. Aqueles lugares onde aparecem assim, ó. Quando metade só está para cima e metade está para baixo, isso tudo aqui vai dar zero. Tá? Então, energia zero, quando metade está para cima e metade está para baixo, máximo de entropia. Multiplicidade máxima. Então, por que é interessante? Porque agora, o que está aparecendo aqui? Comparação de energia. Quem que está dominando? A energia magnética e a energia térmica. E é isso que vai levar em conta para dizer quantos estão alinhados ou não. Por isso que sempre no fator de Boltzmann também, sempre aparece isso, né? Beta E. O que é beta, menos beta E? O que é isso nesse caso? É sempre isso, está comparando a energia do estado com a energia térmica, o quanto que tem de randomização, digamos assim, no sistema, quanto que tem de aleatorização, que é o que a energia térmica faz. Bagunça todo mundo. Tá? O fato de ter temperatura significa que tem mais agitação. Certo? E daí, olha só, então um detalhe. Então, tá aqui. Só um comentário, antes de seguir. Bom, vamos escrever a magnetização. Tá? Então, a magnetização é o campo residual de todo mundo, né? Então, vai ficar cada um. Isso aqui está te dizendo, em outras palavras, como eles estão distribuídos. A média das distribuições. Tá? A magnetização, a de 1 é isso. A de N é isso, se tivesse todo mundo alinhado. Mas não está todo mundo alinhado. Então, tem a tangente hiperbólica. Né? A energia, eu poderia dizer que a energia é a magnetização, ou eu poderia dizer, deixa eu ver, que a magnetização como que eu vou interagir os dois? O campo menos U sobre B. A magnetização é o campo, vamos falar assim, o B é o campo externo. O que é o N? É o campo residual pelo fato deles estarem alinhados. Então, o que a energia está me dizendo? Quantos deles estão alinhados? É isso que está dizendo aqui. Se todos estivessem alinhados, a minha energia é isso. Tá? A energia de cada um é Mi vezes B. Tá? Eu tenho N, então a energia total N vezes a energia de cada um interagindo com o campo. Mas nem todos estão. Qual é a distribuição estatística do alinhamento deles para uma dada temperatura? Isso. Sim ou não, mais ou menos? Sim, então, de novo, então tá todo mundo bonitinho. Para um lado ou para o outro. Estou falando em módulo. Cada um deles interage com o campo. A energia dele com o campo é isso. Eu tenho N deles. A energia total é isso. Todo mundo bonitinho. Tá, mas tem uns para cima e uns para baixo. Quanto? Não sei. Como que eu escrevi isso? Eu escrevi isso assim. Tá, mas não foi suficiente. Eu quero em termos de outra coisa. Tá, isso pode ser? Pode. É o que tá aqui.
Tô achando que talvez, assim, eu não sei, né? Mas vai fazer talvez uma comparação, né? Boa. Porque não é necessariamente difícil, né? Não, sim. E esse problema é muito simples, né? Mas talvez com a produção de produção não é simples. Não sei, vamos tentar. Tá? Mas por que é interessante aqui? Por causa da interpretação. A gente consegue interpretar as coisas. Também não é fácil, mas a gente consegue seguir o que está acontecendo. Tá? Então, o que essa parte aqui da tangente hiperbólica está te dizendo é como é a distribuição estatística de quantos estão para cima e quantos estão para baixo. Tá, se a gente for ver rigorosamente, teria que normalizar e tal, mas é isso que está falando. Como eles estão distribuídos. Se eu aumento muito o campo, está todo mundo para cima. Isso aqui vai dar 1. Eu caio aqui. Ou se eu baixo muito a temperatura. Tá? Se eu baixo muito a temperatura ou aumento muito o campo, eu faço as duas coisas. Isso aqui vai para 1, ele some. Está todo mundo alinhado. Eu inverto o campo. Vai todo mundo para menos 1. Tá? Então a magnetização é só eu comparar quantos que estão. Só que aqui eu estou falando em termos de energia, né? Mas quantos que estão. Qual é a energia, a soma da energia de todos que estão alinhados para um lado, menos os que estão alinhados para o outro, dividido pelo campo. Tá? Ou, se preferirem, isso aqui é a soma, os dipolos magnéticos de todos para cima, menos os para baixo, é ele. E daí, interagindo isso para o campo, vai me dar energia total. Tá? Se o campo se a energia do campo interagindo é muito menor que a temperatura, tá? Se isso aqui vai para cá, então aqui assim, ó, eu posso dizer que a tangente hiperbólica de x é mais ou menos x. Eu estou no regime linear, estou bem aqui nessa região, nesse regime. Então, eu posso dizer que a energia é menos m mi b sobre kt. Ou, melhor que a magnetização, vou escrever aqui também, que a magnetização vai ser n mi ao quadrado b sobre kt. Isso é lei de Corrente. Estudou a magnetização das amostras experimentalmente, né? Porque a gente definiu a energia negativa quando estava... Porque... Tá. Eu botei assim, ó. Não, é N. Aqui é N. Não é N. Tá? N mi B sobre KT. Tá? Desculpa. Lei de Corrida. Que ela obteve experimentalmente, comparando a magnetização com o campo externo em função da temperatura. Tá? O que se observa, que é mais ou menos o que a gente está conversando? Como é que eu removo a magnetização de um... Tá, aqui a gente está falando de paramagneto. O que é paramagneto? Tu cria um campo, ele se alinha. Tu remove o campo, eles ficam todos aleatórios de novo. Some o campo residual, né? Diferente de um ferromagneto, né? Que tu aplica o campo, ele se alinha, tu tira o campo e permanece uma magnetização. Mas, de qualquer forma, como que eu removo a magnetização de um material? Se o campo existe ou não existe, daí depende se é paramagneto ou ferromagneto. Mas o que eu faço? Aumento a temperatura. Tá? Digamos que tu tem um pedaço de ferro magnetizado. Não é esse caso, tá? Qual é a diferença? No ferromagneto tem interação entre as partículas. Aqui a gente não considerou isso, cada uma é uma, então estão todas aleatorizadas, sem campo. No ferromagneto tem interação entre as partículas, então se tem algumas numa direção, as outras tendem a se alinhar.
E por isso fica um campo residual. Tá? Mas tudo bem. Se eu tenho um material magnetizado, eu aumento a temperatura, eu removo a magnetização. Tá? E também se faz o contrário. Como que eu magnetizo um material de maneira mais intensa? Eu aumento a temperatura, coloco ele na presença de um campo e daí diminuo a temperatura gradualmente. Daí os estados magnetizados vão congelando, digamos assim, na mesma direção do campo. Imagina que... Por quê? Porque tu tem lá os momentos magnéticos todos aleatórios dentro do material, se o material não tem magnetização, tá? Talvez só o campo não seja suficiente para mover todo mundo do seu estado e ficar num estado paralelo ao campo. Mas daí quando eu ponho energia térmica, ficam todos mudando de estado. Daí eu aplico o campo. E daí eu começo a diminuir a energia térmica. Então ficam todos mudando de estado aleatoriamente, por causa da alta temperatura. Mas daí eu começo a remover a alta temperatura, diminuir a alta temperatura, remover a energia térmica. Então, aos poucos, eles vão ter uma posição mais favorável em direção ao campo. Porque daí a energia está diminuindo, eles estão pulando de estado, mas olha, tem um estado preferencial, que é alinhado ao campo. Então, tu acaba magnetizando o material com mais intensidade do que se tu simplesmente aplicasse o campo. Isso é condutores que a maior parte deles fica a 0 grau. Em parte sim, né? Claro. Né? Porque se tu conseguisse colocar uma temperatura muito, muito baixa, a maioria dos materiais vai melhorar muito a condutividade. Né? Tá, pode ser que não entre no estado supercondutor, porque o estado supercondutor, todos os elétrons compartilham a mesma função de onda. E por isso que ele conduz tanto, porque é uma função de onda gigante em todo o material. Tá? Mas claro, a gente está falando aqui de magnetização, está falando de condutividade, né? Que é a capacidade dele atravessar a rede cristalina sem perder energia. Tá? Mas isso também é uma maneira que tu cristaliza, por exemplo, quando tu faz tratamento térmico nos materiais, o que tu faz? Tu esquenta muito o material, até ele ter uma transição de fase, mudar a organização interna. E daí, normalmente, por exemplo, em aço, tu esfria ele repentinamente, o que acontece? Forma uma rede cristalina muito rígida. Tá? Se tu não quer que seja tão rígida, tu vai esfriando ela lentamente. Então, muitos materiais, não só os materiais ferrosos e tal, mas eles têm assim, rotinas de aquecimento e resfriamento para chegar em determinadas propriedades físicas. Porque tu consegue controlar, de certa maneira, como que a rede cristalina se organiza na medida que ele vai esfriando. Tá? E daí, bom, aqui a gente poderia calcular as outras propriedades, né? Calor específico, porque agora a gente tem fazer o DT. Tá? Deixa eu ver se... Eu só quero que dê tempo para falar de toda a parte com função de partição. A comparação pode passar um pouco mais por cima e a gente dá uma escala. Mas não vai ser necessário. Então, por exemplo, eu poderia calcular a capacidade térmica a campo constante, né? DU/dT a N e B, né? Claro, constante, né? Que vai ficar, então, NK, vou só colocar a expressão, então, né? Mas porque é só derivar isso, né? KT ao quadrado sobre cosseno hiperbólico quadrado de μB sobre KT. Que ela também é uma coisa do tipo assim. Vai ter um pico e depois vai decaindo, tá? Então seria interessante ver como esse pico se compara com esse.
Quando é que a capacidade térmica é máxima? Tá? Bom, função de partição. Então agora a abordagem do Gibbs, né? Quer dizer, partir da função de partição e tentar obter a termodinâmica daí. Então, tá. Então, resumindo, né? Daí aqui a gente tem toda a termodinâmica, né? Eu tenho U, eu tenho S, eu tenho função de T. Eu posso fazer o que eu quiser, né? Posso calcular. Eu tenho a minha expressão para esse, eu posso fazer ds, dv, isso aqui vai dar P sobre D, eu posso fazer ds, dn, vai dar... Enfim, só eu tenho que adaptar a D. A gente nem definiu o volume nesse caso, talvez seja uma variável termodinâmica irrelevante, né? Mas eu poderia fazer ds, dn, que me daria μ sobre T, e assim por diante. Quanto de energia eu preciso para colocar uma partícula no sistema? Bom, então eu tinha duas energias, vou escrevê-las assim, né? μ, B, o sistema tem dois estados, cada estado tem essa energia. A minha função de partição é a soma de EI, beta e EI, né? Então a minha função de partição vai ser todos os estados. Quais são os estados? 2. Então vai ser E na menos beta mi B mais E na mais... Vou fazer assim, ó, B. Não sei se vai ficar confuso hoje. Acho que não, né? Tá, o beta e o B. Então, a minha função de partição estava lá a definição do cosseno hiperbólico, né? 2 vezes cosseno hiperbólico de mi beta B. Tá? Então, vamos calcular. A primeira coisa que a gente pode calcular... Eu poderia imediatamente dizer a probabilidade de encontrar um para cima. Isso aí seria o quê? Probabilidade, o fator de Boltzmann, E+, né, o que eu estou chamando de E+. Talvez para continuar com a nomenclatura aí, a gente deveria chamar assim, né? É o contrário. Tá, eu estou sempre me confundindo aí com quem é mais, quem é menos, tá? Não faz diferença. Probabilidade de encontrar alguém para cima seria isso, dividido por isso, né? Então, vai dar uma distribuição do tipo 1 mais Z menos 2 mi beta B. E tem uma cara parecida com aquilo que a gente estava falando. Vai aumentando a temperatura, vai diminuindo o alinhamento dele, né? Vai indo para zero e tal, né? Mas o que talvez nos interessa mais seja isso, né? Que eu poderia dizer assim, né? Energia média, que vai ser... Estatisticamente, eu posso dizer assim, né? Fazer a média ponderada pela probabilidade, né? Mas, tá. Vamos lá, então, né? Menos mi B dividido vezes isso, e vai ter uma equivalente com um positivo aqui, né? Então, vai ser mi B vezes a probabilidade disso, mais mi B vezes a probabilidade disso, né? Então, vai dar uma exponencial, mi B vezes uma soma dessas exponenciais aí. Eu vou colocar, então, E na mi beta B menos E na menos mi beta B, normalizado pela função de partição. Tá? Então, no final das contas, a energia média, talvez aqui a energia de um deles, tá? A energia média, isso aqui vai dar um seno
hiperbólico dividido por cosseno, então, no final das contas, mi b tangente hiperbólica de mi beta b, que é mi b sobre kt. Tá? Daí, se eu tenho n partículas, tá? Fiz em todo detalhe, tá? Né? Não resumi, só resumi um pouco aqui para não, né, ficar muito mais simples, né? Eu ainda poderia fazer mais simples, né? Do que isso, né? Eu ainda poderia dizer assim, olha, isso é isso, tá? Menos 1 sobre isso. Isso é 2 cosseno hiperbólico daquele argumento. Derivada de cosseno tá o quê? O argumento mi b, derivada de cosseno, seno. Entende? Então, mi b, aqui seria de 1, né? Então, eu teria que multiplicar pelo n. Então, de uma partícula, mi b tangente hiperbólica, mi b beta. Então, na verdade, seria 2 passos. 1, 2. Mas se a abordagem para derivar o mesmo só se souber como chegar. Para derivar o quê? Para derivar o mesmo Não, porque o beta sempre vai aparecer aqui, ó, no Z. É a definição do Z, tem o beta. Sim, mas só se eu soubesse qual função eu queria chegar. Bater no Z e falar que derivar o beta. Não. Isso é definição. Sempre vai acontecer isso. Tá? Isso a gente viu 2 aulas atrás. Sempre vai acontecer isso. Justamente porque, olha só, olha para essa expressão, tá? Daí, se eu derivo, vou fazer de outra cor, tá? Só para não misturar. Se eu derivo dz d beta, vai aparecer somatório de E menos EI e na menos beta EI, certo? Se eu divido isso por Z e boto um menos, isso aqui é isso. Então, isso aqui sempre vai ser isso. Entendeu? Sempre que tu tem a função de partição, tu deriva ela com relação a beta, divide por beta, deriva com relação a beta, divide pela função de partição com sinal negativo, é energia. Tá? Então, é um atalho tanto, né? É muito mais fácil. Só que, bom, em primeiro lugar, não é uma competição, né? O Gibbs só chegou lá porque o Boltzmann tinha feito isso. Mas existe uma espécie de brincadeira, né? Que dizem assim, ó, que a abordagem hamiltoniana da mecânica clássica deu liberdade para os matemáticos trabalharem com mecânica clássica. Por quê? Porque tem um procedimento bem claro. Tu não precisa saber de física para trabalhar com a abordagem hamiltoniana. Tu escreve hamiltoniano. E pronto. Então é uma coisa semelhante, entende? Não que tenha menos física aqui, não é isso, mas é que, puxa, é muito mais fácil. A gente quebrou a cabeça, a aula toda foi resolver os problemas algébricos lá, né? Não tem nada disso aqui. Tá? Agora eu poderia escrever a F, né? O próximo passo. Vamos escrever a F. Por que a F? Porque a F menos beta F exponencial é igual a Z.
então eu escrevo a F, a função livre de Helmholtz, né? Então, Z e na menos beta F. Então, menos 1 sobre Ln de Z é igual a F. Então, eu escrevo a F. E daí da F eu tiro toda a termodinâmica. dF dt, dF dp, dF dN. Pronto. É impressionante. É impressionante. Por isso que eu disse que no final vocês iam gostar, né? Porque eu mostrei uma trabalheira toda e depois disse, mas não precisa fazer nada disso. Então, claro, por isso que a abordagem da mecânica estatística hoje em dia se baseia muito mais na função de partição, né? E daí a função de partição acaba tendo um status assim, é o ouro, né? Se eu conseguir a função de partição, deu. Tá tudo feito. Tá? Claro, tem alguns sistemas, né? O caminhante aleatório e tal, que talvez a gente ainda tenha que recorrer a contar multiplicidades de microestados para tentar entender melhor o que está acontecendo. Mas do ponto de vista analítico, foca na função de partição, ele tem tudo. Tá? Então, bom, tentem fazer isso, né, para a gente pensar também, tentem obter a F daqui e daí pegar o quadrado termodinâmico e obter todas as outras quantidades daqui e pensar como se essas coisas fazem sentido dentro do sistema que a gente está analisando. Tá? Então, agora a gente fecha, então, assim, essa parte de formalizar, né, e vamos tentar estudar diferentes aplicações disso, que é principalmente... Isso é o ensemble canônico. Agora eu vou voltar, então, e tentar formalizar um pouco com vocês a ideia dos ensembles. O que são os ensembles? Como que a gente trata e tal? Isso é um ensemble canônico, que é o quê? Temperatura constante. O que é o outro? O ensemble gran canônico. E daí tem temperatura, mas troca energia, temperatura constante, mas também troca partícula. E daí a gente vai adaptar as mesmas coisas. Vai ter uma função gran canônica, vai ter, ao invés do energia livre de Helmholtz, vai ter outra energia livre, mas o procedimento é todo o mesmo. Então, não tem muita novidade. Tá? A novidade maior era realmente isso. Tá bem? E comecem a fazer os problemas, né? Para a coisa fazer sentido, senão...